A seguir, Hora da Notícia. Doze academias ao ar livre em Passo Fundo incentivam a vida saudável. Começar a fazer uma atividade física está entre as suas metas para 2018? Então você precisa ouvir o educador físico Nelson Tagliari, nosso convidado aqui no estúdio. Ele vai falar sobre os principais cuidados. No quadro Fatos Políticos de hoje, a jornalista Zumara Colucci faz um resumo dos principais acontecimentos do cenário político do ano. Medir a qualidade do que comemos é uma das atribuições do técnico em alimentos. E esse é o tema de hoje na série de reportagens que estamos apresentando nessa semana. E ainda, como um pequeno polvo feito de crochê ajuda no desenvolvimento de bebês prematuros. Hoje é quinta-feira, 28 de dezembro, é hora da notícia. A gente abre a edição de hoje com uma boa notícia. Pelo quarto mês seguido, Passo Fundo contratou mais do que demitiu. Segundo o Ministério do Trabalho, o município registrou saldo positivo de 177 vagas em novembro. O setor que mais contratou foi o comércio, com 160 novas vagas, seguido do setor de serviços, com 47 vagas. No acumulado do ano, o saldo positivo é de 1.099 novos postos de trabalho que foram criados. E agora a gente fala de saúde. Você costuma fazer exercícios físicos? Olha agora aí uma dica bem bacana em Passo Fundo e o que é melhor, é de graça. Você provavelmente já viu um lugar como esse pela cidade. Por aqui, a gente conhece como as academias ao ar livre, mas o nome original do programa é Academia da Saúde, um projeto criado lá em 2011 para incentivar a prática de exercícios físicos em todo o país. É que essa repetição não serve só para deixar a gente mais bonito. Faz bem mais que isso. Aumenta a resistência, traz mais força e faz com que todo o nosso corpo funcione muito melhor. Ou seja, é sinônimo de saúde mesmo. E aqui em Passo Fundo, a gente tem pelo menos 12 lugares como esse, distribuídos no centro, nos bairros e também em algumas comunidades do interior. Eu venho aqui todos os dias, eu gosto de vir, né? Agora no verão principalmente, é um lugar bom, pega uma sombra boa, né? Hoje em dia tu vai pagar uma academia, é horrível de caro, né? E a gente tem aqui ao ar livre, de graça, né? Livre para todo mundo usar, então tem que aproveitar, né? Eu gosto que nem eu trabalho em hotel, fico bastante tempo assim no computador, né? Eu gosto que ao ar livre a gente faz, assim, não precisa, né? Tá ao ar livre, olhando o movimento. E a gente observa que pelo tempo que a gente vem frequentando, precisava de uma recuperação, precisava de algum reparo. São coisas simples, coisas que não custa dinheiro e que pra gente é útil, né? A gente frequenta, você não pode frequentar uma academia por causa de questão de horário, por causa de questão de dinheiro, então a gente usa. Depois que saiu a pista aqui, ficou excelente. A tendência é que a gente mobile os espaços existentes, mas que os espaços que ainda não receberam qualificação de infraestrutura, que eles também possam receber, né? Claro que seria impossível toda a área verde estar 100% atendida, mas a gente busca sempre o ideal, né? A gente tem procurado fazer o edital de uma forma mais exigente, para que apareçam empresas sérias e que isso solicite menos manutenção ao longo do tempo. Mas algum vício oculto, por exemplo, de manutenção, a responsabilidade ainda fica a cargo da empresa, ou senão a Secretaria de Transportes e Serviços Gerais fazer esse serviço para a população. Mas quem também tem que ter cuidado com os equipamentos são as pessoas que os utilizam. O Everson e a Eleni, por exemplo, aumentaram ainda mais a qualidade de vida depois que começaram a ficar atentos às regras dos exercícios. Para mim é uma ótima oportunidade, né? Porque as academias hoje são tão cheias, né? E a dificuldade também da gente frequentar, porque tá tudo tão difícil, né, de conseguir. Aí para mim aqui é uma boa. É normal a gente verificar algumas pessoas fazendo de forma errada.
Eu também já fiz isso. Então, quando possível, quando eu reconheço um profissional, ou até mesmo através da internet, fotografo os equipamentos aqui e tento me adequar. E, de fato, quando eu fazia errado, eu sentia dores. Hoje não, hoje eu me sinto super bem, hoje eu escolho os horários que eu quero frequentar a academia, né? No momento, a Prefeitura não conta com o auxílio de monitores nas academias. A intenção é que ainda no começo desse ano, profissionais sejam chamados para operar durante algumas horas específicas do dia. Até lá, é importante que os usuários fiquem atentos e leiam as placas de recomendação antes de praticar os exercícios. E olha só, essas 12 academias ao ar livre em Passo Fundo, elas ficam junto ao campo Fredolino Chimango, na Avenida Brasil, pertinho da Praça da Mãe, nas praças Capitão Jovino, na Santa Terezinha, do Ceci Leite Costa, na Praça Miguel Moretti, no Boqueirão e também na Praça da Coab 1. No bairro São José, a academia fica junto à Associação de Moradores. Na Hípica, fica junto à Associação dos Aposentados. Tem também academia ao ar livre no loteamento César Santos, ao lado da Igreja Católica, também na Avenida Rui Barbosa, na Petrópolis e na Vila Luísa, junto à EMEI André Zafari. No Parque da Gari, os equipamentos foram removidos e será instalada uma nova academia. Bom, com tantos espaços disponíveis, não podem faltar tempo e motivação para praticar exercícios físicos. Conosco aqui no estúdio o educador físico Nelson Tagliari, professor da UPF, mestre em educação. Professor, seja bem-vindo mais uma vez à UPF TV. E a gente começa com aquela boa e velha pergunta: por que é tão importante fazer atividades físicas, professor? A atividade física, felizmente, está na moda, né? Então, as pessoas estão aderindo cada vez mais. E esses espaços, como a reportagem mostrou, nas academias ao ar livre, eu acho que é um grande incentivo, ou melhor, um incentivo a mais a fazer com que as pessoas realmente façam essa prática de exercícios físicos. Mas eles têm que ter uma regularidade e devem ser sistematizados. Vamos falar especificamente das academias ao ar livre. Perfeito, que é o que a gente acabou de acompanhar. A gente acabou de ver aí. Então, na verdade, assim, são espaços que proporcionam que as pessoas, eu acho assim, impossibilitadas, de repente, economicamente, de pagar uma academia, que deveria ser... O ideal é pagar uma academia, não qualquer academia, onde tenham professores registrados, professores habilitados, né, em educação física, que possam fazer com que o acompanhamento do exercício físico contribua para a saúde das pessoas. Porque existe uma associação de exercício físico e saúde. E a gente percebeu alguns indivíduos obesos fazendo exercícios que possivelmente possam ser contraindicados para eles. Porque eles podem estar com pressão alta, diabetes ou algum problema cardíaco? Algum problema cardíaco, que podem até aumentar o problema deles. Problemas de coluna, que a gente viu ali um indivíduo obeso fazendo um abdominal com apoio dos pés, a coluna em hiperextensão, que pode ser um exercício para um indivíduo hipertenso de risco. Né? Porque normalmente quando a gente faz esse tipo de exercício, existe uma obstrução da veia cava, tanto inferior quanto superior, proporcionando um aumento da tensão arterial, e isso pode fazer com que esse indivíduo tenha algum problema, né? Em realizar um simples abdominal. Então, não é tão simples assim. Agora, né, há quem prefira, professor, também esse tipo de modalidade de atividade física porque é ao ar livre, não necessariamente atrelado a uma questão financeira. Ao Sim. optar por uma academia, por frequentar equipamentos como esses que a gente viu na reportagem, a questão do sobrepeso, então, da obesidade é o primeiro aspecto que tem que ser observado. Lógico, são pessoas que elas normalmente buscam emagrecimento, né? Então, a gente viu nessa reportagem muitas pessoas com sobrepeso e obesas. Obesidade é doença, não adianta, a gente tem que tratar como doença, é tratado assim na medicina moderna, porque ela traz muitos prejuízos à saúde do indivíduo. Então, a gente falou cardiopatia, diabetes, problemas articulares, né? Enfim, a gente pode enumerar uma série de problemas que a obesidade causa. O exercício físico, ele traz um gasto calórico, ele proporciona um gasto calórico e as pessoas sabem disso e fazem com que esse conhecimento popular faça com que as pessoas busquem a atividade física por uma questão de emagrecimento. Mas sem escolher os exercícios corretos para elas, não passaram provavelmente por uma avaliação médica, que é outro problema, deveriam passar por uma avaliação médica, e essas academias ao ar livre deveriam proporcionar o quê? Um educador físico.
Uma pessoa que fique no local, que a prefeitura possa pagar, isso seria o ideal, já que a gente está falando de saúde e exercício físico, que esses educadores físicos possam, pelo menos, orientar o que o indivíduo pode e não pode fazer. Como a gente viu na reportagem, há uma intenção do município que isso venha a ocorrer no próximo ano. Enquanto isso não acontece, professor, o exame, a consulta ao médico é o primeiro passo para fazer atividade física logo depois. O médico recomendar o que o indivíduo pode e não pode fazer, né? E aí esse indivíduo... Esse é o caminho correto, procurar a orientação de um profissional da área de educação física para que esse profissional, então, prescreva o exercício físico que seja o indicado para ele, dentro do quê? Das possibilidades e limitações que ele possui. Então, a orientação é fundamental, né? A iniciativa dessas academias ao ar livre é fundamental no estímulo à prática do exercício físico, mas sem orientação, na verdade, a gente pode estar dando um tiro no pé. Tempo máximo que uma pessoa que é sedentária começa a estar em uma academia ao ar livre, usufruir desses espaços, o que seria o máximo recomendável, pelo menos no início, professor? Isso, o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda no mínimo 150 minutos de atividade física por semana, moderada. O que é moderado e o que é intenso, só um profissional para indicar para cada indivíduo. Ou seja, a gente tem que respeitar o princípio da individualidade biológica. O que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Então tem que ter o profissional orientando, né? Então, assim, as recomendações que normalmente a gente oferece são aquelas que já são comprovadas cientificamente. Se você colocar um exercício mais intenso, que você tem um esforço físico maior, que você perceba que a tua frequência respiratória, ou seja, você se sinta ofegante, você está ofegante. O coração está batendo mais muito mais forte, rápido. E aí, então tem pessoas, eu estou com palpitação, né? Assim, mais ou menos nesse sentido. O Colégio Americano de Medicina do Esporte já recomenda que sejam feitos 75 minutos por semana de exercício físicos intensos. O que a gente tenta fazer? Uma mescla de exercícios moderados, fracos no início, uma pessoa sedentária que não tem orientação, então em vez de começar correndo, que comece caminhando, né? Que sinta que possa conversar com outro indivíduo sem se sentir extremamente ofegante. Então, assim, a caminhada, depois um trotezinho, uma corrida, no sentido que o organismo possa sentir as adaptações que o exercício proporciona para ele, se não tiver orientação. Como eu sempre digo, a orientação é fundamental. Perfeito. Professor, nosso tempo esgotou aqui. Muito obrigada. É uma pena. Bom final de ano já para você. Igualmente para todos e com muita saúde, muito exercício físico, né? Física. Mas sempre orientado, né? E não deixem as promessas. Agora, em 2018, eu vou iniciar a prática do exercício físico. Se você quer começar, começa agora, hoje já. Perfeito. Obrigada, professor. Obrigada. Os produtores e proprietários de áreas rurais que não estiverem com o cadastro ambiental rural em dia, até o dia 31, vão ficar sem acesso ao crédito agrícola. Esse registro ele é obrigatório para todos os imóveis rurais. Para se inscrever, você deve acessar o site que aparece aí na tela. A ação voluntária de mulheres que ajudam no crescimento de bebês prematuros. A gente mostra no próximo bloco, nós já voltamos. Até 1º de janeiro, o Hospital Veterinário aqui da UPF está realizando apenas atendimentos de urgência e emergência. O horário é das 7h30 da manhã às 8 da noite. A partir do dia 2 e durante todo janeiro e fevereiro, os horários de atendimentos passam a ser das 7h30 da manhã até às 6 da tarde. Os demais horários, esses aí sim, serão considerados de urgência e emergência. Nesses 2 meses, o hospital não vai abrir aos domingos e nem no feriado de carnaval. A gente segue apresentando durante esta semana uma série de reportagens sobre os cursos técnicos oferecidos aqui pela UPF. E hoje nós vamos falar sobre aquele profissional que controla a qualidade dos nossos alimentos. Você sabe quem é? Veja agora. O Alain passa a maior parte dos seus dias assim, em contato com tubos de ensaio e materiais químicos.
Ele é técnico em alimentos e trabalha no setor de saneamento ambiental, onde acontece toda a coleta de resíduos químicos, sólidos e líquidos. E ele escolheu o curso técnico em alimentos justamente pela alta procura por profissionais da área. Até enquanto no período ali de formação vem outras empresas atrás de pessoas para fazer estágio, que o técnico formado ou em formação é bastante procurado. Hoje, o Alan é funcionário aqui da própria UPF, mas o campo desse profissional técnico vai muito além disso. Pode trabalhar nas indústrias de alimentos, carnes, bebidas, farinhas, cereais e alimentos em geral. Nas indústrias de leite, nos laboratórios de controle de qualidade, nos hospitais, almoxarifados, lactários. Então, a área de atuação do técnico ela é bem abrangente, porque eles estão preparados para atuar nessas diversas áreas e demandas que a nossa comunidade, que a nossa região precisa. O curso aqui na UPF tem duração de 2 anos, com matérias tanto teóricas quanto práticas. E quem ainda está na sala de aula já percebeu algumas mudanças depois que começou a estudar o conteúdo. A Pamela, por exemplo, nunca mais foi fazer compras no mercado do mesmo jeito. Tu aprende muito sobre o alimento. Tinha coisas que eu chegava no mercado que eu não fazia, que hoje eu não deixo de fazer. Desde cuidar a qualidade do alimento, a marca, a cor, se tem líquido dentro, se não tem, a embalagem, tudo isso agora eu cuido. E antes não. E principalmente porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente aprende, estuda muito e se dedica porque tu é responsável por um alimento que uma criança pode ingerir, que um adulto pode ingerir e que pode dar consequências na vida dele no futuro se caso tiver alguma coisa errada, né? Técnico em alimentos é o profissional da área da química que atua na gestão e controle da qualidade dos alimentos. Então, é um profissional que ele vai avaliar o valor nutricional de um alimento, vai avaliar se o alimento está de qualidade ou não e aonde ele vai se basear para ter esses dados. Nas legislações, na área de alimentos, na área das boas práticas, na área de gestão de qualidade. Então, são sempre os resultados são sempre baseados em normas. O técnico em alimentos ele tem como objetivo principal a saúde da população. Por isso que ele existe e ele está preparado para atuar nesta área. E os cursos técnicos oferecidos pelo Integrado UPF estão com inscrições abertas até o dia 2 de janeiro. Outras informações no site upf.br. As notícias mais recentes do cenário político a gente fica sabendo agora no quadro Fatos Políticos. É sempre com a jornalista Zumara Colucci. Zumara. 2017 foi um ano de muita movimentação no cenário político nacional. Tivemos a aprovação da reforma trabalhista e a entrada em vigor das novas regras. Seguimos na onda das denúncias de corrupção, de mala carregada de dinheiro até malas com milhões de reais em apartamento emprestado. O Congresso Nacional enfrentou temas polêmicos e gastou energia na votação das 2 denúncias contra o presidente Michel Temer, deixando a controversa reforma da Previdência e outros projetos com impacto nas contas públicas para 2018. Em termos de produção legislativa, foi o pior dos últimos tempos. No estado, o governo gaúcho fecha o ano sem aprovar o plano de recuperação fiscal, sem perspectivas de voltar a pagar integralmente os salários dos servidores e sem vender as ações do Banrisul, que salvariam o pagamento do 13º salário dos servidores. Fecha um ano difícil, da mesma forma que começou. Tem esperança de que as coisas mudem em 2018, já que andou o acerto com a União para prorrogar o pagamento da dívida e buscar empréstimo para investimentos. Na esfera municipal, muitas cidades gaúchas fecham as contas como podem. A antecipação da primeira parcela do ICMS de 2018 é um alento. E hoje o governo do estado anunciou pagar cerca de 100 dos 500 milhões devidos na área da saúde. Só Passo Fundo, por exemplo, tem a receber cerca de 2 milhões de reais. O fato é que quem sobreviveu a 2017 começa o ano
o novo ano muito mais forte, preparado para enfrentar o que tiver por vir. Será um ano de Copa do Mundo e de eleições gerais. Não precisa ser vidente para saber que mais um ano turbulento se acena aí no horizonte. Só não podemos perder a esperança. É verdade. Obrigada, Zumara. Um bom ano para ti e que venham notícias melhores, principalmente na tua área, na área política, o ano que vem. Essa é a nossa esperança, Thaís. Obrigada. Feliz ano novo também. Obrigada. Bom, e o tempo será de sol, calor, com pancadas de chuva em Passo Fundo. A temperatura fica acima dos 30 graus. Veja então a previsão para amanhã e já para o sábado. A previsão do tempo para sexta-feira em Passo Fundo é de céu encoberto pela manhã e à tarde há possibilidade de chuva fraca. Mínima na casa dos 21 graus e máxima de 29. O sábado marca bastante sol com poucas nuvens e temperaturas altas. A mínima fica na casa dos 17 graus. A máxima chega a 31. Hoje é o último dia de atrações artísticas no Natal Ecológico Boqueirão Legal, que está comemorando 10 anos. É possível acompanhar as apresentações a partir das 7h30 da noite. Também vai ter mateada, Maria Fumaça e, para as crianças, brinquedos infláveis, ainda com a presença do Papai Noel. O Natal Ecológico vai até o dia 30 de dezembro e a retirada da estrutura está marcada para o dia 6 de janeiro. Você sabia que polvos feitos de crochê ajudam bebês prematuros a crescerem com tranquilidade? Mulheres aqui de Passo Fundo se reúnem para confeccionar esses polvinhos e depois doá-los para hospitais e clínicas. José Santiago e João Vicente nasceram há 4 dias. Os dois já ganharam um pequeno polvo de crochê. O brinquedo tem um significado especial. É que os gêmeos nasceram com 32 semanas e os tentáculos do bichinho remetem ao cordão umbilical. Com isso, os bebês retomam a segurança e o aconchego do útero materno. A ideia surgiu em 2013 com pesquisadores dinamarqueses. Eles observaram que os prematuros, ao ficarem juntos dos brinquedos, tinham batimentos cardíacos regulares e melhoravam a respiração. Através da divulgação da pesquisa, a ideia chegou a novos lugares, como aqui em Passo Fundo. De acordo com a enfermeira Camila, são usados mais de 20 polvos por mês. Há vários grupos de mulheres que fazem os polvos, né? O mesmo nos repassa esse polvo, a gente manda lavar, esteriliza e quando o bebê interna a gente dá um polvinho para cada bebê, né? E quando ele dá alta ele leva esse polvo junto. Em Passo Fundo, grupos de voluntárias fazem o polvo de crochê e doam em hospitais e clínicas. Mas é preciso ter cuidado na produção. Os polvos devem ser de 100% algodão e os tentáculos não podem passar de 22 centímetros. É o fio 100% algodão, pelo fato dele poder ser esterilizado e aturar até certas temperaturas mais altas, né? O enchimento, fibra siliconada, a agulha de costura, que é a de mão, que é uma agulha mais grossinha, e a agulha de crochê, que é a 2,5 e a 3,5, que são as agulhas padrão que a gente está usando para a confecção deles. O simples gesto voluntário leva segurança e conforto aos bebês. Hoje nós ficamos por aqui. Amanhã, ao vivo, ao 12h30, a gente volta com novas informações. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.